Todos os dias, o estudante Francisco passa pelo menos 2 horas em frente à tela do computador. Essa rotina começou há 4 anos, quando ele instalou a internet. O passatempo preferido do estudante são as salas de bate-papo. E no mundo virtual, ele é conhecido pelo apelido de Poeta Triste. Ele surgiu primeiro com o Triste, né, que era para ser um personagem mitológico, Tristão, da mitologia grega, mas só coube o Triste. Aí todas as meninas vieram e perguntaram, né, por que você tá triste, o que você tá triste? Aí eu gostei do nick, aí uma amiga minha sugeriu, né, que você colocasse, põe Poeta Triste, já que você gosta tanto de escrever. Gostei da ideia e coloquei. Francisco chega a conversar com 5 pessoas ao mesmo tempo. Nas conversas rola de tudo. Muita paquera, fofocas e mentiras. Você sabe quando o cara tá querendo te enganar. Eu, pelo menos, tenho essa facilidade. Com um bate-papo na internet, Francisco já conheceu muita gente. A amizade não fica só no computador. As conversas agora também são pessoalmente ou, por incrível que pareça, por meios de comunicação mais antiquados. Francisco, chegou carta pra você, acho que é da menina da internet. Legal. Já a professora Cláudia usa muito a internet para buscar apoio ao trabalho. Mas ela teve uma surpresa quando entrou no site de bate-papo. Nos momentos de folga, Cláudia bate papo pelo computador e aproveita para fazer novas amizades. A tela é um ambiente favorável, para arrumar namorado. Há 7 meses conheceu o americano Rob. Depois de uma ida aos Estados Unidos, passaram a namorar. A comunicação é por telefone e via e-mail. A internet nunca vai substituir o contato, a vontade de ouvir a voz, o contato pessoal. Ela foi o início, o começo. Foi o pontapé inicial para a gente poder se conhecer. Dos Estados Unidos, Cláudia trouxe muitas recordações. Fotos de momentos de descontração, de paixão. Neste canto do guarda-roupa, ela mata a saudade, que sempre recorda como foi o primeiro encontro. Então a expectativa era grande, então ele estava me esperando, sempre assim, em pé, com uma flor aqui muito, muito grande. Foi a primeira pessoa que eu vi naquela multidão foi o loirinho esperando a Cláudia. Segundo Cláudia, a internet dá oportunidades, mas o resto é por conta própria. Até outubro eu tô indo embora, pra gente se casar em dezembro ou janeiro lá nos Estados Unidos. A internet está possibilitando que pessoas mais tímidas, mais angustiadas, menos preparadas para o contato com o mundo externo, se comuniquem. São pessoas que estavam sempre fechadas nos seus espaços e hoje não precisam sair deles. Eles têm um computador que veiculam os pensamentos deles, as angústias deles para o mundo. E encontram outras pessoas que também eram tímidas, fechadas e isso, dentro daquele ditado, de quem nunca comeu mel quando come se lambuza, eles acabam se apaixonando rapidamente. A internet facilita o trânsito das ilusões, das fantasias, e as pessoas acabam se apaixonando muito mais por aquilo que elas projetaram delas mesmas, naquele outro, do que propriamente pelo outro. O Dia dos Namorados, dia em que é celebrado o encontro de 2 pessoas que compartilham o amor. Mas como será que a gente encontra a cara metade? Vamos conhecer 2 casais que se encontraram quase que por acaso. Será o destino? Há 6 anos, Suzana sofreu um acidente de carro. Eu estava saindo do baile de carnaval e bati o carro numa árvore. Adilson foi quem socorreu Suzana. Descemos do carro, tinha uma amiga dela tentando tirar ela do carro. Ela estava inconsciente. Inconsciente. Os 2 só foram se conhecer 1 mês depois numa festa. Aí começaram as coincidências e o namoro. Depois que bateu o carro, a gente começou a se encontrar. Foi todos os lugares a gente se via. Ele tinha namorada. Ele estava sempre com a namorada. E eu sempre, de olho. Hoje, Adilson e Suzana estão noivos e se casam em setembro. Parece que foi destino, As coincidências, tudo, Você acha que foi isso também? Eu perdi o carro, mas ganhei um marido. Dona Alice e seu Edmilson se conheceram dançando. Ela desquitada e ele separado. O encontro foi num clube da terceira idade. Começaram a namorar e já moram juntos. Seu Edmilson não esconde que era namorador. Eu estava com outra namorada, mas estava de olho nela, Aí a outra foi dançar, eu chamei ela para dançar, ela falou, eu não danço com um homem que tem namorado. Eu falei, mas não tem nada a ver,
Aí dancemos e tal. Aí depois eu deixei a outra, chamei ela para nós conversar, ela não quis vir, mas veio, aí nós conversamos, né? Mas hoje o senhor não tem outra namorada, não? Não, por enquanto não, e nem quero, né? Só ela, né? Já foi muito namorador, mas agora, da agora em diante, não pode mais, não. Os dois passam a maior parte do tempo juntos. O namoro completou 6 meses. E hoje é um dia especial para eles. Ah, vai ser muito bom, se Deus quiser. Com bastante amor e carinho. É, mais, né? E o namoro acompanha as mudanças de comportamento. Sobre essas mudanças, nós vamos conversar agora com a psicóloga Ieda Benedetti. Boa tarde. Boa tarde. O namorar foi substituído, aí, em alguns casos, pelo ficar. É perda de espaço para o namoro? É desvalorização? Como é que é essa mudança? Essa coisa do ficar é uma dificuldade que os adolescentes têm hoje de cumprir com rituais, com organização, com normas, né? Então, eles desinstitucionalizaram o namoro e passaram a ficar. Mas o ficar, né, só perde o compromisso de fidelidade, porque, em essência, eles acabam se relacionando e correm os mesmos riscos que os namorados correm. Você falou de adolescentes. Adultos estão aderindo também ao ficar ou não? Menos, né? Bem menos. Eu acho que isso é um fenômeno adolescente, não é um fenômeno adulto, não. Se acontece entre os adultos, é em menor proporção. E o namoro para casar? Também diminuiu? Esse comportamento mudou aí hoje em dia? Como é que você vê isso? Não, o namoro para casar continua acontecendo do mesmo jeito. Porque, num primeiro momento, as pessoas namoravam com o pré-objetivo de casar. Hoje em dia, as pessoas namoram para suprir as suas necessidades afetivas, mas o que acontece é que as pessoas acabam se apaixonando. E o casamento acaba acontecendo em consequência dessa paixão. Tá? O que num primeiro momento era uma formalidade, hoje acontece por consequência de um sentimento. Mas os casamentos continuam acontecendo igualmente. Tem gente que tem medo de se envolver porque pode se apaixonar e casar. Qual é a recomendação nesses casos aí? Aí, neste caso, algumas pessoas têm medo de se envolver, de se apaixonar, de acabarem gostando uma das outras, mas isso não imuniza ninguém. O que acaba acontecendo é que as pessoas, nos relacionamentos, quando elas têm maturidade, quando elas têm competência afetiva para se apaixonar, elas acabam se apaixonando igualmente. Porque se apaixona quem está amadurecido para isso. Porque algumas pessoas querem se apaixonar e não conseguem, porque falta maturidade. Com essa mudança de comportamento, ficar mais frequente, é mais difícil manter uma relação estável hoje, por tudo o que o mundo coloca na vida das pessoas hoje, muito estresse, muito trabalho, enfim, sobra menos tempo e por isso as relações estão menos estáveis? As relações estão mesmo menos estáveis, as relações elas sofrem um impacto dessa mudança de comportamento global, né? As coisas hoje são muito mais rápidas, as informações são muito maiores e hoje em dia as convenções têm muito menos ação sobre comportamento do que tinha anteriormente. Então, hoje existem menos fatores incidindo e obrigando as pessoas a estarem juntas quando o sentimento não requer mais isso, ou seja, a gente tem muito mais facilidades hoje para que as pessoas se separem, mesmo após o casamento, porque hoje existe a sociedade aceita muito mais, então a pressão é muito menor. Né? Então houve uma mudança social, sociológica, que permite com que os relacionamentos sejam realmente mais voláteis, mais rápidos. E os namoros de fim de semana? Né? Gente que só se encontra aí no sábado e no domingo porque mora em cidades separadas, isso facilita para que esse namoro dure mais ou não tem nada a ver? Quanto à duração, eu acho que não teria uma ação muito efetiva na duração, mas eu sei que essa coisa de namoro de fim de semana é uma coisa cada vez mais frequente e está acontecendo como uma adequação às novas imposições. As pessoas trabalham cada vez mais distantes e a internet une as pessoas, os meios de comunicação unem as pessoas à distância, então os namoros de fim de semana, os namoros de feriados estão cada vez mais numerosos. Seja em qual época for, qual deve ser a visão das pessoas em relação ao namoro para que ele não perca o sentido? Seja antigamente, seja hoje, com essas mudanças todas. Eu acho que hoje ele está mais próximo do objetivo em si dele do que era antigamente. Porque antigamente tinha uma formalidade, as pessoas tinham que casar. Né?
Hoje em dia as pessoas se casam ou se namoram, estão juntos para manter a afetividade. A questão do namoro é uma questão afetiva, de sentimento, de amor, de busca da essência do que é a vida do ser humano, o sentido da vida do ser humano, que é amar e ser feliz. Mas se mantiver aquelas máscaras, não vai conseguir se conhecer nem no namoro, né? Não, aí você vai ter uma relação... O espaço é todo seu. De repente chega alguém que você ainda não conhece bem para morar na sua casa, tomar parte da atenção dos seus pais, dos amigos e da família. E você é obrigado a dividir tudo. O que fazer? O nascimento de um irmão normalmente provoca ciúme. Para as crianças, um momento difícil. Guilherme, 7 anos. Gabriel, 4. Irmãos inseparáveis. Sempre que Guilherme vai fazer a lição de casa, o irmão está por perto. O pai aproveita o momento para dar atenção aos filhos. E a lagoa. Tá? Agora você aqui. Pai, esse desenho bom eu desenho. Agora você desenha o peixe aqui, ó. A dedicação do pai já não é privilégio dos meninos. Há 50 dias nasceu Isabela. Hoje ela é a nova sensação da casa, mas no começo... O Gabriel queria dormir junto com a gente, eu queria dormir junto com a Isabela, porque ele achava que ele tinha que cuidar da Isabela. Então acabou sobrando assim, os pais dormiam onde podia e foi ajeitando tudo, mas hoje, graças a Deus, com 50 dias, já está normalizando as coisas. Os irmãos que antes não aceitavam dividir o carinho dos pais com Isabela, hoje estão envolvidos numa competição muito diferente. E quem que a Isabela se parece? Gabriela. Ai, Guilherme, o que você mais gosta na Isabela? As bochechinhas dela. Porque parece com a sua? A mãe tem que se desdobrar para cuidar da casa e atender as crianças. Eu chego em casa, eu tenho que ver primeiro a Isabelinha, depois o Gui, porque o Gui estuda, aí depois sobra pro Gabriel. Mas quando sobra pro Gabriel, ele tá quase dormindo. Aí fica mais difícil, né? Isso gera ciúme? Bastante. Principalmente do Gabriel, que não estuda, que do Gui. O Gui já vai para aula de manhã, à tarde ele tem outras atividades, então acaba ficando... Ele tem um tempo dele já preenchido. Na casa da Patrícia, a tensão entre os filhos também é disputada. O pequeno Lucas, de 2 meses, movimentou a rotina da família. A mãe conta que antes do Lucas nascer, Vitor se sentiu dono da casa. Ele já sabe que está perdendo o reinado, mas ainda não se acostumou com a nova situação. Foi um período conturbado, né? Mas meu marido ajudou bastante, minha mãe também esteve aqui, então a gente dividiu as atenções, né? E o Vitor teve muitos ciúmes do Lucas? Teve um pouco e a gente teve que saber como lidar com isso, ser calma, ser tranquila, principalmente com ele, né, e ter tranquilidade de deixar ele ter as atitudes dele e a gente poder saber compreender, né. E quem está aqui com a gente para falar sobre o ciúme e sobre essa delicada situação familiar, não é isso? É a psicóloga Ieda Maria Benedetti. Boa tarde, Ieda. Boa tarde. É inevitável para a criança ter ciúme de um irmãozinho recém-nascido? Não, isso é evitável. Isso pode ser trabalhado quando os pais preparam o nascimento dessa criança, desse novo irmão, né? E envolve o irmão mais velho no processo de receber esse novo membro da família. E também quando a criança, o filho mais velho, né? O irmão que vai receber o irmão mais novo é uma criança que vem tendo um desenvolvimento natural, vem tendo um desenvolvimento saudável, regado com afeto. Esse nascimento pode ser algo prazeroso, não necessariamente algo que seja motivo de ciúmes. Quando se fala em preparar, fazer exatamente o que na prática, durante a gestação? Envolver a criança nos diálogos, no desejo e valorizar as coisas que o irmão mais velho vem fazendo que sejam de acordo com a idade dele, ou seja, aquelas coisas que ele vem conseguindo desenvolver, que estejam dentro da capacidade de desenvolvimento dele atual e não aquelas coisinhas antigas, aquelas coisinhas regredidas, de falar errado, de imitar porque um bebê. Às vezes acha a tendência da criança voltar um pouco, né? A criança busca um lugar seguro, né? E qual que era o lugar seguro? O lugar seguro era onde ele era capaz de chamar a atenção de todos, fazendo comportamentos de um bebê.
aí ele começa a se desenvolver que nem uma criança normal e começa a fazer outras coisas que os pais já não valorizam mais como tão engraçados, até porque não é mais novidade. Então, o que passa a ser mais interessante para os pais passa a ser as coisas que o novo filho vai fazer. E aí o mais velho fica se sentindo menos amado, menos engraçado, menos valorizado. Aí a tendência é fazer uma regressão, é fazer o que ele fazia antes. E aí uma criança de 5, 6 anos se comportando que nem um bebê fica ruim. Aí ele passa a ser menos valorizado ainda e aí ele pode começar a desenvolver um processo patológico. Aí nós temos um problema. Isso pode virar doença e significa também, por exemplo, perda da autoestima? A criança tem essa noção, assim? Não, a criança não tem a noção de que aquilo é ruim para ela, mas os pais têm que funcionar como o tradutor disso. Os pais precisam dar a noção à criança de que cada comportamento é adequado para uma idade e que o interessante para o mais velho é se comportar como o mais velho e não ocupar o lugar do mais novo, porque cada filho tem um espaço e os pais precisam valorizar tanto o espaço do mais velho quanto o espaço do mais novo, sem supervalorizar o mais novo em detrimento do mais velho e também sem supercompensar o mais velho pelo nascimento do mais novo, porque senão também o mais novo fica sem espaço. Porque a criança que vem surgindo aí, né, a criança que está nascendo, ela tem necessidades peculiares a ela e muito importantes. Essa fase de desenvolvimento, que é o nascimento, é uma fase muito significativa dentro dos valores que ela vai ter que desenvolver ao longo de toda a sua vida. Então, o período de 0 a 2 anos é fundamental para você receber amor. Agora, no comportamento, qual é a hora que deve soar aquele alarme em casa? Opa, está passando do limite. Até que ponto o ciúme é normal, natural, e até que ponto ele passa a ser realmente preocupante no dia a dia da criança? Que gestos acabam denunciando isso? Olha, o ciúmes ele pode ser bem aceito quando ele é um demonstrativo de que algo não está indo muito bem. Então, você utiliza isso como um sinal de que você precisa conversar com seu filho, tá? Então, quando você começa a perceber os ciúmes do mais velho, é hora de conversar. Quer dizer que não tem essa de achar natural? Não, o ciúmes não é natural. E nem é bonito, nem é prova de amor, não é nada disso. Isso aí é tabu, isso é dogma, tá? Ciúmes não é uma coisa saudável. Agora, rapidamente, a escola, nós vimos ali o Gabriel, ele ainda não está na escola, e o Guilherme já estava na escola, os coleguinhas ajudavam a ter nessa situação. Realmente a escola pode ajudar os pais nessa questão do ciúme, da criança aprender a dividir? A escola pode ajudar à medida em que a escola pode discutir, né, o surgimento de outras pessoas dentro da própria sala de aula, que às vezes geram um ciúmes de um novo aluno em relação ao professor, né, então pode utilizar isso como uma metáfora para falar sobre o filho que vem nascendo. Ok, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Obrigada a vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Um dia antes do encontro de vivência anti-estresse, pouca gente do grupo se conhecia, mas o entrosamento foi bom. As atividades começaram com uma dinâmica para repensar as situações que causam estresse. Na sequência, um trabalho corporal. Os balões ajudam a descarregar a tensão de empresários, bancários, profissionais liberais. Para ajudar a liberar as emoções, um pouco de esforço físico. No jogo de futebol, craque mesmo, não apareceu nenhum, mas valeu pela boa vontade. Muito cansativo, eu estou sem preparo físico, eu não sei como esses homens aguentam jogar. Eu não aguentaria. Está sendo super instrutivo, educativo ficar aqui. E o pessoal é bom de bola, apesar das atrapalhadas, o pessoal é super bom de bola. Depois de todo o esforço físico no jogo improvisado, o negócio é relaxar. E para esquecer as tensões, nada melhor do que cair na água. A piscina é mesmo um convite para se livrar do estresse. Tem gente que relaxa tanto que quase dorme em cima da boia. Como se fossem crianças, eles brincam, deixando de lado problemas e preocupações de todo dia. Na água, outro que se tem autossustentação. Você fica mais integrado, né? Você fica percebendo melhor o que é mais importante, o que é de mais valor na vida, né? E sai um pouco dessa correria. Você melhora as suas relações de afeto, melhora as suas relações com a natureza, com Deus e com tudo mais. Você fica bem consigo próprio. Isso é ótimo. Eles passam por um processo de conscientização, né, de coisas internas e depois
Dessa conscientização existe sim uma vivência emocional disso. Elas começam a se comportar e a se propor a coisas diferentes enquanto qualidade de vida. E já que a ordem do dia é não estressar com nada e relaxar de verdade, o grupo e os psicólogos decidiram que o melhor era não deixar ninguém de fora, mas ninguém mesmo. 8 horas de trabalho por dia. Você acha que essa deve ser a jornada máxima de serviço? Mas muita gente não pensa assim. Faz da profissão a principal atividade da vida. Entre tantos processos e livros, até parece que o promotor Gilson Mamâncio ainda está no fórum, mas na verdade ele prolonga a jornada. O promotor montou em casa um escritório e é sempre assim, ele traz muito trabalho para cá. Tomando tereré, analisa processos nos sábados, domingos e ainda arruma tempo para dar aula. Sou apaixonado pelas duas coisas que eu faço, né? Eu gosto muito de ser promotor de justiça e gosto muito de ser professor universitário. E eu não deixo passar um ano, por exemplo, sem tirar férias, né? De 3 em 3 meses eu procuro fazer uma viagem boa, procuro dar uma parada por uns dias, descansar e retomo. Acho que isso evita o estresse. Este é o quarto do veterinário João Carlos Cordeiro, mas é só ele dar alguns passos que já está no ambiente de trabalho. João Carlos mora na clínica. Atendimentos aqui são a qualquer horário do dia ou da noite. Os animais internados precisam de cuidados constantes e com esta rotina ele não tira férias há 2 anos. Prioridade é o trabalho. A gente tem que... A dedicação a eles faz parte um pouquinho do que a gente se propôs durante a formação. Então, você não sabe a hora que eles vão ter um probleminha, caso de atropelamento, um machucado. Então, tem que estar meio de prontidão. O dia de trabalho do seu Walter começa quando a maioria das pessoas ainda está dormindo, às 3h30 da madrugada. Todos os dias, domingos, feriados, ele está na padaria. Há 6 anos deixou a profissão de contador para se dedicar ao próprio negócio que exige fôlego de leão. E a família teve que entrar no ritmo. Tive que me apaixonar, inclusive deixei minha profissão, né? Que eu era professora, tinha todas as aulas, era estável na minha profissão, mas deixei tudo. Preferi ficar aqui junto com a minha família. E acompanhar o pique do seu Walter não é mesmo nada fácil. Ele passa 15 horas por dia aqui, almoça e janta na padaria. Mas como ninguém é de ferro, ele tem esse canto aí para dar uma descansadinha. Quantas horas por dia o senhor descansa aqui? 1h30 mais ou menos. Só isso? Só isso. É a hora que eu me canso, é a hora que eu venho para cá. Eu não sei qual horário, se é às 10, se é às 3 da tarde, se é... Depende do dia. E não cansa trabalhar tanto? Não, não cansa não. É compensativo. É gratificante, eu acho que tem que gostar do que faz. E para ajudar a conciliar o trabalho com outras atividades do dia a dia, que está com a gente a psicóloga Ieda Benedetti. Boa tarde, Ieda. Boa tarde. Qual é o limite para o trabalho? Bom, não existe um limite individual ou um limite coletivo para o trabalho. É bom que a gente possa entender que existe um limite individual. Existem pessoas que têm um nível maior de energia, conseguem trabalhar muito mais, com muito mais qualidade que outras. Então, o limite de trabalho é quando você está produzindo com competência e eficiência e quando você não está deslocando outras atividades para o trabalho. E quando é que trabalhar passa a ser uma doença? Trabalhar passa a ser uma doença quando ele está retirando energia de outras atividades. É importante que a gente tenha lazer, hobby, vida afetiva. Em termos de psicanálise, é até uma frase do próprio Freud, né? A gente precisa saber que o indivíduo é saudável quando ele é capaz de amar e trabalhar. Então, trabalhar é uma atividade saudável e faz parte da possibilidade de você estar feliz, saudável. Tá? Então, trabalhar é uma atividade necessária. Mas é preciso também que você tenha outras atividades e que o trabalho não seja a sua única fonte de recompensa e satisfação. E esse excesso de trabalho, levar muito trabalho para casa ou então até morar no local de trabalho, pode ajudar a encobrir algum outro problema? Pode. Isso não é regra. Não é necessariamente se você está levando trabalho para casa, você está encobrindo outras coisas.
Mas isso também pode ser um indicativo, pode ser um sinal. Quando as pessoas estão deslocando-se, né, de todas as suas atividades e condensando tudo, única e exclusivamente para o trabalho, é sinal de que ela está perdendo energia de outras coisas. Será que ela, ao invés de estar trabalhando, ela não está encobrindo um problema emocional? Será que ela não está fugindo de questões pessoais? Desligar de outras coisas. Sim, se ela não está em fuga, né, se ela não está abandonando algumas coisas. Ok. E você teve vontade de ficar mais um pouquinho na cama hoje de manhã? Claro que sim, não é? Esse foi o desejo de muita gente. Entrada do horário de verão pertinho de uma segunda-feira. Não há quem não sinta as consequências. Não há sábado sem sol, domingo sem missa e segunda sem preguiça. Difícil é achar alguém que não concorde com este ditado, ainda mais nesta segunda-feira. Como se não bastasse o fim de semana, ainda tinha o horário de verão e para completar frio. Só de lembrar já dá sono e preguiça. E por falar nela, segunda-feira de manhã vale tudo, menos ter muita disposição. Sorrir então, pra quê? Fica difícil dar um sorriso esse horário, segunda-feira? Fica um pouco. Melhor mesmo era ficar parado, quase imóvel. Mas quem teve que trabalhar... Horrível, 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 horrível. Prudente não vai mais calor. Agora esse horário idiota, Deus me livre. O começo é terrível. Depois a gente acostuma, né? Fazer o quê? Se pudesse, estaria onde agora? Ixi, debaixo das cobertas, hein? Muitos tiveram que correr para não se atrasar no primeiro dia de trabalho no horário de verão. Tá atrasado? Muita pressa. Toda segunda-feira é assim? Não, só no horário novo. Gente, ontem eu perdi a hora. Hoje, de novo, olha, é demais, viu? E como não dá para evitar as segundas-feiras, então um pouquinho de preguiça não faz mal a ninguém. Mas só nas segundas-feiras, até às 10 horas da manhã. Segunda-feira normalmente é tranquilo, né? Até o horário do banco abrir. Aí o movimento aumenta um pouquinho. Com pagar, receber e um monte de coisa. E alguns exercícios durante o trabalho podem ajudar a aliviar a tensão e prevenir problemas físicos. A repórter Carla Rocha tem as informações. Carla, dá para conciliar trabalho com atividade física, mesmo dentro do expediente? Dino, o professor de Educação Física Renato Largueza garante que sim, que é possível, necessário e até já virou norma para as empresas, né? Como é que é isso, professor? Bem, as empresas passam por avaliação para que possam receber o certificado ISO 9000. E essas avaliações, hoje a avaliação consiste também na qualidade de vida do funcionário, para que ela possa receber essa titulação de qualidade, que você esteja comprando um produto de qualidade. E essas empresas, os funcionários serão também alvo dessa avaliação no sentido de ver qual é o tipo qual é a qualidade que eles têm dentro da empresa, na questão da alimentação, na questão da ginástica laboral, que é um tipo de prevenção, inclusive, das lesões por esforço repetitivo, a tão chamada LER. E as empresas que se preocupam com isso, com os seus funcionários, têm a possibilidade de receber esse certificado, porque elas serão avaliadas também nesse quesito. Que tipo de exercício pode ser feito no trabalho? A ginástica laboral, como é chamada, os principais exercícios são os alongamentos, e principalmente antes do trabalho. Nós estamos começando aqui com a Patrícia, ela está fazendo um alongamento para a coluna bem extensivo, com um abdominal contraído, né? Isso aí faz já você vai deixando o corpo muito mais disposto. Trabalhar agora um peitoral, ela vai levantar um pouquinho mais, né, as costas, um trabalho de peitoral. Vai fazer agora um trabalho para ombro ainda, com costas, isso. Todos eles em alongamento. É claro que o tempo que ela está fazendo é relativo ao tempo que nós temos disponível aqui. Mas o tempo de cada alongamento ele tem que ser muito maior. Para quem tem um problema um pouco de articulação, né, a questão das mãos, dos braços, você pode fazer muita coisa também. Esse exercício também pode ser feito para as pessoas que trabalham, por exemplo, num banco e ficam o dia inteiro sentado? Principalmente, porque você ficando parado muito tempo, você vai ficando muito tenso. O corpo precisa de movimento, é uma coisa natural do organismo. Quanto menos movimento, menor capacidade física, menor capacidade de realizar o trabalho e a produtividade também está extremamente comprometida quando a pessoa não está bem. Você tem uma produção muito melhor. O ideal é fazer antes ou depois do expediente? Antes ou depois, mas se fosse para fazer uma opção... Dá mais umas dicas de exercícios pra gente, então. Um exercício que ela poderia fazer para as laterais, afasta a perna, Patrícia, e pernas flexionadas, muito bom também para a condição física. Ok, então, Carla Rocha para o Fronteira Notícias.
E das pessoas que trabalham muito acabam se sentindo culpadas quando param, quando tem um descanso, mesmo que rápido. Como é que é possível lidar com esse tipo de ansiedade? Bom, para você lidar com esse tipo de ansiedade, é importante você perceber que todo mundo tem um certo limite e que precisa ter uma consciência social e política de que existe um exército industrial de reserva, que esse exército industrial de reserva está fazendo uma pressão para com as pessoas que estão produzindo e que elas precisam produzir cada vez mais. Isso é uma necessidade do trabalho atual. Só que é preciso ter consciência da qualidade do trabalho e do seu próprio limite. Não é trabalhando que nem maluco, não é se esforçando ao extremo e perdendo a qualidade de saúde, qualidade de vida, que você vai se sentir mais produtivo, que você vai garantir o seu emprego. E qual seria o primeiro passo para quem quer trabalhar, mas quer viver também? Ter consciência do seu limite. Cada um tem que ter a consciência de quanto ele é capaz de produzir, né? E também ter consciência de que produzir com qualidade significa investir em treinamentos, investir em lazer, descansar. O indivíduo cansado ele não é produtivo, o indivíduo que trabalha por trabalho ele fica para trás, ele não se atualiza e daí vem alguém com mais qualificação, mais descansado e acaba produzindo mais, melhor e ficando, evidentemente, com a vaga da pessoa que estava ali trabalhando e ficando obsoleto e desatualizado. Então é possível organizar o tempo dentro e fora do trabalho? É preciso... No meio dessa confusão toda que a gente vive hoje em dia. Preciso, possível e necessário. As pessoas precisam se conscientizar que tem que ter uma qualidade nesse trabalho e que essa qualidade implica também em você sentir prazer naquilo que está fazendo e tudo aquilo que você faz por automatismo, sem pensar, por horas a fio, isso vai acabar implicando em perda de qualidade, em perda de atualidade. Como é possível organizar o tempo assim, na prática? Na prática, você precisa organizar o seu tempo a partir do seu próprio rendimento. Não tem um modelo. Você precisa organizar o seu tempo a partir da sua sensação de estar bem. Quando você começa a sentir que você está perdendo memória, perdendo atenção, perdendo concentração, que a sua produtividade já não está bem e, fundamentalmente, você não está mais sendo criativo, aí é hora de parar e rever, né? Patrões e empregados precisam ter essa consciência ao mesmo tempo, né? Normalmente acontece isso ao mesmo tempo, as pessoas precisam ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa. Eu acho que não é uma coisa comum, mas é uma necessidade. Patrões e empregados precisam se afinar, né? A psicologia organizacional está ocupando um mercado, tentando trazer patrões e empregados para essa consciência de que precisa haver um momento de descanso e um momento que também ajude a empresa e o funcionário a produzir melhor. Porque, veja bem, se você vai trabalhando de forma ininterrupta, você acaba gerando, né, para si mesmo problemas de saúde, como o caso da LER, né, e onerando a empresa, que você vai ter um empregado afastado das suas funções. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Ed. Obrigada a você. Boa tarde. Em instantes, um abraço, anima. E no dia de finados, uma reflexão. Já que a morte é certa, o melhor então é preparar-se para ela e pagar um seguro que garanta os preparativos do corpo e do enterro. Muitas pessoas acreditam que assim vão partir mais tranquilas, mas tem também os que convivem com a morte sem se preocupar com ela. Seu Heron sempre viveu cercado pela morte. Aos 13 anos, ele começou a trabalhar numa funerária. Não parou mais. Passou por todos os cargos e tem muitas histórias para contar. Quando foi a noitezinha aqui no velório, eu estava em serviço dentro do velório, não na funerária, né? E começou aquela briga lá dentro. O que era? Era duas mulheres do mesmo... Do mesmo morto, né? Uma estava na cabeceira do caixão e a outra no pé, discutindo. É difícil acreditar, mas até dormir num caixão, ele já dormiu. Porque naquela época fazia muito frio. Então eu deitava no caixão. Fiquei mais apertadinho, mais quente, né? Então, nunca teve medo? Não. Tem medo, sim. Dos vivos. Em casa, a profissão dele fez com que a mulher e a filha perdessem o medo de gente morta. Eu tinha muito medo, né? Depois, quando eu casei com ele, aí eu fui perdendo o medo. Porque sempre saía com ele, assim,
que ele ia mexer com os corpos, eu saía, ia junto. Seu Heron diz que não tem medo da morte, mas por via das dúvidas, se preveniu. Há 20 anos, comprou um túmulo no cemitério de Prudente. Aqui estão enterrados os pais dele. E a cada dia, aumenta o número de pessoas que se preocupam com seguros funerários. Esta empresa tem 40 mil pessoas cadastradas. E o seguro oferece muitas vantagens. A gente hoje oferece também convênio médico, né, convênio odontológico, que é mais para atender aquelas pessoas que já são seguradas da gente, né? A gente também oferece um atendimento a nível de assistência social. Dona Eugênia é uma das usuárias do seguro. Segundo ela, uma segurança a mais no momento difícil. E isso é uma preparação para o dia que você vai, os familiares que ficam, já tem quem ajuda a preparar tudo. Eu acho assim, eu acho ótimo isso, esses convênios, porque antigamente você que tinha que correr em tudo, né? Agora é eles que ajeitam tudo. E quem está aqui no estúdio para falar mais sobre essa maneira das pessoas encararem a morte é a psicóloga Ieda Maria Benedetti. Boa tarde, Ieda. Boa tarde. É saudável esse pensamento, essa preparação do seguro, dessas coisas todas para a morte? Bom, a gente precisa analisar em dois sentidos isso. Até que ponto isso é uma preparação, uma organização, porque morrer concretamente hoje é muito caro. É complicado, né? Muito caro. A questão do enterro é muito cara, a questão de todos os preparativos, flores, terreno de cemitério, tudo isso é muito caro. Agora, isso é um dos aspectos. O outro aspecto é a compulsão a falar de morte, a viver o tempo todo a questão da morte. E isso não é saudável. E essas pessoas que trabalham na funerária, como a gente viu aquele senhor, a mulher dele acabou perdendo o medo por causa do trabalho dele. Como é que fica isso na cabeça das pessoas? Tem gente que tem muito medo, né? E tem gente que de repente perde o medo. Como é que é isso? Como é que pode ter essa... Bom, eu acho que quem não vive tem muito medo de morrer. Eu acho que quem vive sem qualidade de vida tem muito medo de lidar com a morte. Porque concretamente nós não temos como ter um referencial definitivo do que é nascer e morrer. Nós não sabemos exatamente, concretamente, de onde viemos e nem para onde vamos. Então as pessoas precisam lidar com isso de alguma forma simbólica, para poder trabalhar com essa falta de noção real, concreta, definida, científica, do que vai acontecer depois. Então algumas pessoas utilizam-se de simbolismos, outras pessoas do próprio trato com a morte para poder elaborar uma questão que é certa, né? A questão de que todos vão morrer. O ritual das pessoas irem na véspera, como a gente mostrou, a senhora levando velas no cemitério, reunindo toda a cidade em torno disso. Eu entendo que isso faz parte de uma tentativa de elaboração da questão. De entender, de repente até de aceitar? De entender, de aceitar e elaborar. O Jung diz que a questão dos rituais é uma questão fundamental, porque para trabalhar com luto, nós precisamos de muitos elementos que nos ajudem a digerir isso, porque não é fácil trabalhar com luto, são perdas. Nós sempre resistimos às perdas, é sempre dolorido. A gente lidar com o desprazer é muito mais complicado, por isso que nós temos que utilizar rituais, simbolismos, metáforas para trabalhar com esse tema. E as pessoas que têm fixação com o assunto de morte? Gostam de filmes que tenham morte, que tenha... O que leva essas pessoas? Chega a ser uma doença em certos momentos? Olha, não uma doença, seriam até várias doenças. Algumas pessoas brincam com a morte, falam de morte, gostam de ver filme de morte como uma forma de negar um medo horrível de morrer e de negar a dificuldade que tem de lidar com o tema, de não conseguir aceitar que num determinado momento vai existir um final, uma morte que é uma passagem ou alguma coisa que ele não consegue compreender. E também tem uma outra patologia que eu diria que é uma necessidade de controlar a questão da morte ou qualquer outra questão. Existem pessoas que têm uma necessidade intensa de controlar tudo o tempo todo, né? Então, deixam testamentos, deixam cartas após a morte, como uma forma de, já tendo controlado todo mundo e decidido tudo sobre a vida de todos o tempo todo durante a vida, querem continuar controlando mesmo após a morte. Isso é patológico. E como é que as pessoas que convivem com alguém assim podem trabalhar essa questão da morte e até partir para um outro caminho, né? Ou seja, esse, já que elas de repente não concordam? Bom, primeira coisa, não aceitando o controle do outro, porque quando você aceita ser controlado, especialmente por um tema tão difícil, né, você vive a morte o tempo todo. O ideal é viver a vida e não a morte.
né? Segunda coisa é poder falar mais concretamente ou mais claramente sobre essas questões e por que a pessoa precisa se apegar tanto às questões de luto para poder ficar controlando. Por que não pode falar de afeto? O que está acontecendo nessas relações que os afetos não podem ser o instrumento da comunicação, e sim a morte? E em alguns níveis, em alguns casos, a indicação de psicoterapia também. Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, que aos 5 anos ela tinha medo da morte, enfrentou situações difíceis, e até hoje ela não encara isso de uma forma natural. O que ela deve fazer? Primeiro, entender por que está com tanto medo de morrer. Porque, como eu disse inicialmente, quem não vive tem medo da morte. Né? Mas algum adulto pode colocar esse medo na cabeça de uma criança? Pode. Você pode utilizar-se da morte como uma forma de punir, de controlar, de impedir que a criança tenha livres pensamentos, livre ação. Né? Então, o adulto pode manipular a criança com a ideia da morte. E como é que essa pessoa pode fazer, já que fez psicoterapia, não adiantou, pode fazer para se livrar definitivamente do medo que ela tem? Bom, eu aconselho ela tentar novamente a psicoterapia, em primeiro grau. Segundo, né, eu aconselharia ela a estar buscando ver qual é a significação dessa morte e buscar uma qualidade de vida. Porque quando existe esse medo terrível, o pavor da morte, é porque a vida não está podendo ser vivida na sua plenitude, com valores reais, com a vivência do prazer no momento em que o prazer está acontecendo. Ok. Obrigada pelas suas orientações. Uma boa tarde. Boa tarde, Cíntia. E em outras atividades, nem sempre é uma tarefa fácil para os pais. Mas como não cometer erros na hora de incentivar os filhos? Ana Célia e Manuel têm 3 filhos. César, de 17 anos, Rodrigo, de 14 e Fernando, caçula, com 7. Sempre que pode, o casal procura recompensar com presentes o esforço dos filhos, principalmente na escola. César, por exemplo, vai prestar vestibular de medicina e, se passar, ganha um carro. Rodrigo, um dos melhores alunos da sala, também será presenteado com um aparelho de som portátil. Não é preciso dar um prêmio concreto. A simples demonstração de amor, de afeto, já estimula. Mas se você puder compensar com alguma coisa concreta, eles entenderão melhor e facilitará o estímulo, né? Com o Fernando é diferente. Como ele estava distraído na escola, a mãe criou um esquema especial que funciona da seguinte maneira. A cada exercício correto da tarefa, ele ganha pontos positivos que ficam anotados nesta agenda. Quando chegar aos 200 pontos, o Fernando pode escolher um presente. Fernando, conta pra mim o que você já ganhou. Um estojo, um brinquedo de massinha, um bloco de madeira. O que você acha disso? Bom, legal. Você estuda só com presente? Não, também estudo sem presente. Isso, para não se transformar numa rotina, nem numa chantagem, a gente deixa bem claro que é um estímulo para eles, demonstrando que o importante é eles fazerem as coisas corretas, irem bem na escola, por eles, para o futuro deles, para o bem deles. Nós vamos continuar falando sobre o assunto com a psicóloga Ieda Benedetti. Boa tarde, Ieda. Boa tarde. Essa maneira que os pais tratam os filhos, como mostrou aí na reportagem, dando presentes para incentivar, para estimular, isso ajuda ou prejudica? Bom, tem uma teoria que diz que todo comportamento que você reforça, ele tende a se comportar. Ele tende a se perpetuar, ele tende a se repetir. Porém, quando nós trocamos o presente, né, o estímulo concreto, pelas relações afetivas, pelo diálogo, e nós vamos ter aí uma criança que vai perder os valores reais e afetivos das coisas. Então ela vai ser uma criança que troca o ter pelo ser. Isso pode prejudicar na formação do caráter, então? Isso vai formar um adulto que vai ter dificuldade de amar, vai ter dificuldade de se relacionar afetivamente sobre todos os aspectos, ternura, carinho, vai ter dificuldade de poder ter uma companheira, de se relacionar afetiva e sexualmente com essa companheira, vai ter uma dificuldade de se relacionar de fato com os filhos, né? Vai ser um pai que é capaz de comprar presentes, é um pai capaz de recompensar o filho com presentes, mas não é um pai capaz de se relacionar com esse filho, de poder ter um diálogo. E como de uma maneira, de nenhuma maneira a criança faz alguma coisa que o pai peça para ela fazer? Como que deve agir nesse caso? Aí é preciso a gente entender o que está levando a criança a ter esse problema.
Né? Por que que a criança não está fazendo aquilo que o pai está pedindo, aquilo que o pai está determinando, aquilo que seria a obrigação dela, pode ser na escola? Qual é a causa desse comportamento? Né? Porque se a gente tratar premiando apenas a criança, nós vamos estar tratando o efeito. Né? E o efeito ele vai só mudar de lugar. Uma boa conversa pode ajudar nesse problema, não? Uma boa conversa pode ajudar, mas o mais importante é como você vai se relacionar com essa criança. A conversa é muito importante, mas muito mais importante do que a conversa é a forma com que você se relaciona com o seu filho. É o abraço, é o toque, é o companheirismo, é a possibilidade de você estar presente na vida do seu filho. Tá? E a conversa é um complemento disso. A ajuda profissional também pode ter bons resultados, claro. Né? Isso, a ajuda profissional passa a ser importante em 2 níveis. Né? Quando você precisa de apenas uma orientação, você procura o profissional e o profissional pode te ajudar a compreender o que está acontecendo naquele momento. Né? E no campo patológico também, se o problema já se transformou em um problema quase que insolúvel no campo apenas da família, ou que os pais não estejam em condições de resolver aquela situação, então a ajuda profissional passa a ser necessária para que seja feito um acompanhamento psicoterapêutico, por exemplo. O fato da criança não ser recompensada, isso pode torná-la frustrada de alguma maneira? Eu acho que sim. Só que a gente precisa entender que a recompensa, né, que essa criança precisa, quando criança, é muito mais dos pais, da companhia dos pais, do afeto, de uma conversa, de que os pais a levem para passear, né? E também de brinquedos, mas não só de brinquedos. Porque o que acontece é que as pessoas acabam premiando os filhos com brinquedos, com coisas, para suprir uma ausência. O pai e a mãe estão ausentes e acabam dando presentes para a criança, como uma forma de se desculpar pela sua ausência. Isso não vai ajudar muito. O presente passa a ser uma coisa que está no lugar de um afeto. E qual seria o melhor caminho para que as pessoas não desistam das tarefas mais difíceis? Bom, primeiro é medir o tamanho da tarefa. A gente precisa entender se a criança tem o potencial para resolver essa tarefa. Às vezes nós estamos esperando que uma criança, por exemplo, acompanhe uma primeira série, ela não está madura para isso. Tá? E, num segundo momento, a criança tendo potencial, né, ou o adulto tendo potencial para desenvolver aquela tarefa, ele não estando conseguindo resolver aquela situação, nós precisamos entender a causa daquilo. E, entendendo a causa, ela precisa ser tratada. Normalmente, né, o motivo dos insucessos é que a pessoa está respondendo a uma mensagem interna de ser fracassado. Quer dizer, uma mensagem inconsciente que foi adquirida na sua infância e que aí ele passa a ser um eterno fracassado em alguma coisa, sempre nos mesmos momentos, porque ele tem um fator lá na sua infância que determinou isso. Ok, Eda, obrigado pelas informações. Boa tarde. Obrigado a você. Boa tarde. Da família e atendimento médico adequado, algumas mulheres são exemplos de quem venceu a batalha. Há 3 anos, a vida da dona de casa, Cleonice Moreira, teve uma grande transformação. Foi quando fazia um tratamento para a coluna que ela descobriu que uma verruga no seio direito era um tumor. Foi uma parte muito difícil que eu tive que enfrentar, porque você vê, não é fácil, você está trabalhando numa boa, de repente você descobrir que você está com um problema desse, então não é fácil. Mas eu encarei, pedi muita força para Deus, tive muito apoio da minha médica, da minha família, e encarei de frente e fiz essa cirurgia. Ela frequenta um grupo de apoio que se reúne uma vez por mês e afirma que o médico e a família são fundamentais na ajuda para superar o trauma. Eu parei mais para cuidar da minha vida, dar mais atenção aos meus filhos, procurei mais me dedicar às pessoas que precisavam de mim. Não que eu negasse ajuda a elas, mas sempre era muito corrido, é uma vida muito corrida. Então agora se tornou mais fácil, porque eu parei e reparti esse tempo meu para vários tipos de coisa que eu possa fazer, principalmente para ajudar as pessoas. A professora Béria Jatene de Lima passou pelo mesmo problema e hoje encara o fato de uma forma muito positiva. Béria conta que descobriu a doença logo no começo. 4 dias depois, fez a cirurgia para a retirada da mama direita. Segundo ela, a fase da quimioterapia foi a mais difícil. A professora já fez a reconstituição da mama e se diz uma nova mulher. Câncer, de repente, é sinônimo de morte. E não é mesmo. Tanto que no meu caso estou aqui super viva, muito bem, graças a Deus. 6 anos com alta final há mais de 1 ano e muito bem. Vivendo muito bem, fazendo tudo que eu posso, que eu devo, que eu quero.
trabalho, só não pratico muito esporte que venha machucar o braço, que isso não pode. Mas o resto da minha vida é normal. Realmente, segundo os médicos, o câncer de mama é um problema que não tem hora para aparecer. E todo mundo sabe que acaba se transformando, a doença acaba se transformando num drama na vida de muitas mulheres. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a mastologista Maria Assunção Azevedo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, doutora, o câncer está ligado mais a fatores externos ou a fatores genéticos? O fator mais importante de risco para câncer de mama continua sendo o fator genético. E os fatores externos também contribuem, né? Com certeza. Os fatores externos, principalmente os fatores de ordem psicológica, os fatores de ordem emocional, os fatores medicamentosos, porque hoje nós sabemos que as mulheres elas fazem uso de medicações, principalmente hormonais, sem orientação médica. Então, vários fatores contribuem, mas ainda o mais importante é o fator genético. Quem é que tem mais predisposição a essa doença? São as mulheres de idade mais avançada, mais novas? Como é que é isso? Geralmente as mulheres acima de 45, 50 anos. Só que nós estamos notando uma mudança, então essa faixa etária vem caindo. Nós estamos diagnosticando câncer de mama em mulheres de 25 anos, de 30 anos. Isso seria provocado pelo estresse da vida moderna, muito trabalho, aborrecimento? Também contribui, né? O estresse. Um fato interessante ligado ao problema na mama é que a grande maioria das mulheres onde a doença é detectada, nós pesquisando sua vida anterior, existe um motivo de luto, ou perderam alguém, ou perderam um emprego, ou se divorciaram. Então, existiram situações que ficaram mal resolvidas, existiram mudanças profundas na sua vida que mudaram o rumo da sua vida. Agora, quando é que é preciso retirar o seio? O seio ele é retirado quando o estado da doença já é avançado, quando os tumores já estão geralmente maiores que 3 centímetros. Infelizmente, no Brasil, cerca de 80% das mulheres já chegam nos consultórios médicos com a doença no estado avançado. Isso dificulta a realização das cirurgias conservadoras. Bom, doutora, uma das pacientes falou na reportagem, a dona Cleonice, que participa de um grupo, né, de apoio. A gente sabe que a doença mexe de uma maneira muito forte com o lado emocional de quem tem um problema. Por isso, nós vamos falar agora com a psicóloga Ieda Maria Benedetti. Doutora, boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, o lado emocional abalado pode agravar também o problema, não é isso? Olha, o lado emocional, ele influencia no diagnóstico, no desenvolvimento da doença, na cura, né, e depois da cura ainda, porque algumas pessoas, apesar de terem alta definitiva médica, continuam doentes, emocionalmente doentes. A senhora é coordenadora uma das coordenadoras desse grupo de apoio. Como que é feito o atendimento dos pacientes, nesse caso, por uma psicóloga? É feito em grupo, tá? São as pessoas que passaram por problema, se reúnem mensalmente, no último sábado de cada mês, e nós fazemos um trabalho onde o grupo se auto-apoia e eu, enquanto psicóloga, contribuo, né, com o conhecimento psíquico da situação, e a doutora Assunção com a parte médica, e tem um grupo de apoio que procura esclarecer, desmistificar e apoiar. Doutora, acredito que as consequências psicológicas devem se agravar com a retirada da mama, não é isso? Não piora esse problema? Olha, a questão da retirada da mama é de importância significativa, porque a mama é o primeiro órgão pelo qual nós recebemos amor, né? Quando bebês, nós recebemos amor a partir da amamentação, e esse órgão passa a ser simbólico. Ele tem importância fundamental e também ele tem a ver com a estética, tem a ver com o desenvolvimento psicossexual feminino. É um órgão muito rico em simbolismo, e a retirada dele é repleta de angústia e pode ser desmistificada essa retirada, porque do mesmo jeito que se retira a mama, faz o tratamento, ela é reconstituída e a pessoa tem condição de manter uma vida normal. A gente viu um exemplo de uma senhora aqui na reportagem também, que recuperou totalmente a mama, passou por todo esse trauma aí, mas se recuperou psicologicamente também. Todas as mulheres conseguem isso ou isso varia bastante? Bom, cada um passa pelo problema de uma forma peculiar, particular, própria. E algumas mulheres conseguem superar isso sem maiores dificuldades, e outras pessoas ficam presas a esse problema por muitos e muitos anos. Tá? Algumas pessoas superam emocionalmente com muita facilidade e outras ficam amarradas a isso e nem trabalham essa situação.
Ok, doutora. Obrigado pela participação da senhora. Uma boa tarde. Obrigada. Bom, doutora, nesse grupo, muitas mulheres participam aqui em Presidente Prudente? Esse grupo ele existe há cerca de 2 anos. Tem uma participação de cerca de 40 mulheres portadoras de câncer da mama. E, como a Aida falou, ele tem o objetivo maior de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, o câncer de mama é uma doença muito especial, na qual as mulheres elas são totalmente desestruturadas em todos os aspectos, seja no aspecto pessoal, a perda da sua autoestima, seja no aspecto sexual, no aspecto profissional, no aspecto familiar. Então, nós acreditamos que, além do tratamento convencional, da radioterapia, da cirurgia, da quimioterapia, a mulher precisa de um apoio psicológico, ela precisa de um apoio da família, ela precisa de um apoio dos conhecidos, precisa de um relacionamento médico muito bom e principalmente de um apoio de um grupo. Como é que é a rotina de vocês nesse grupo? Então, nossa rotina é a seguinte, nós fazemos reuniões uma vez por mês, nos últimos sábados de cada mês, que estão sendo realizadas no SENAC, e nós procuramos fazer o tratamento psicológico, nós procuramos transmitir informações médicas e demais informações que são necessárias para que elas conheçam, e principalmente nós procuramos o divertimento, né? Então a recreação, então nós fazemos passeios, nós fazemos festas, para que elas também tenham o lado de recreação. Amanhã tem uma reunião e as pessoas que quiserem fazer contato com vocês podem procurar? Então amanhã a reunião será às 14h30 no SENAC, e eu convido todas as mulheres que estão passando por esse problema, principalmente aquelas que já passaram, né, que têm muita experiência para dar, que nos procurem, né? Amanhã às 16h30 no SENAC. Qualquer dúvida, telefonar para 222-5694. Quantos profissionais fazem parte desse grupo de apoio, doutor? Então, fazem parte a médica, a psicóloga, a assistente social, a física nuclear, fisioterapeuta e 2 voluntárias. E esse atendimento é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Não envolve nenhum tipo de dinheiro, não envolve nenhum tipo de doação. Agora, uma informação para quem não tem o problema e tem medo de que o câncer apareça. De quanto em quanto tempo uma pessoa sadia deve fazer um exame preventivo para saber se tem algum problema? As mulheres, inicialmente, elas devem ter o hábito de fazer o autoexame, né? Iniciar no mais cedo possível, porque quanto mais você se autoexamina, mais você vai conhecendo a sua mama e mais chance você vai ter de detectar alguma alteração logo que ela surge. E mesmo pequeno é possível detectar isso em casa? Com certeza. Então, cerca de 80% das alterações da mama são detectadas pela própria mulher. Mas a prevenção é o melhor remédio por enquanto, não é isso? Com certeza. Elas devem se conscientizar e a outra coisa muito importante, elas devem procurar o médico especialista, principalmente aquelas mulheres de risco, devem procurar o médico especialista pelo menos uma vez ao ano. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Fronteira Notícias, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde.